Cumprimento a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, eminentes pares, doutora Procuradora, a ata da sessão anterior, posso considerar aprovado alguma anotação, retificação? Então, assim manifestado, está aprovada. Pedido aqui de preferência com sustentação oral, da preferência efetivamente, a relatoria do Dr. Luiz Andrade Posetti. É o terceiro da pauta. Processo número 1597/2011, recurso eleitoral relativo à filiação partidária e duplicidade, oriundo da 56ª Zona Eleitoral de Brasnorte. Recorrentes: o Diretório Municipal do PSD de Brasnorte, Plácido Santos Lima, Adriana Silva Barbosa, Marlúcia Bezerra Prado, Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto, Carlos Marqueto. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O parecer consta um preliminar de não conhecimento, por ausência de capacidade postulatória, relativo ao requerente Diretório Municipal do PSD, e no mérito pelo provimento dos recursos aviados por Marlúcia, Adriano e Plácides, para que fossem inclusos como filiados no PMDB, e ainda pelo provimento do recurso aviado pelo PSD de Brasnorte, em benefício do eleitor Jonas da Silva, para inclusão do seu nome na lista de filiados da respectiva agremiação. Por fim, o desprovimento dos recursos de Edmilson, Gilmar e Carlos Marqueto. Palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares, outros advogados, procuradora. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelo Diretório do PSD de Brasnorte, Plácides Santos de Lima, Adriana Silva Barbosa, Marlúcia Bezerra do Prado, Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto, Carlos Marcheto, protocolizados tempestivamente, em face da decisão do juízo da 56ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as respectivas filiações partidárias em virtude de duplicidade registrada no sistema ELO. O Ministério Público Eleitoral, a instância de piso, inicialmente, se manifestou pelo não conhecimento dos documentos de folhas 333 e 338, relativas às manifestações apresentadas por Vanderlei Sigidolovski e Gilson Thiago de Oliveira, por inexistir argumento de demonstração de desacerto da decisão proferida. Em contra-razões, de folhas 341 a 344, opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Diretório Municipal do PSD, em razão da incapacidade postulatória do partido para representar o suposto filiado Jonatas da Silva. Quanto aos demais recursos, manifestou-se pelo desprovimento. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer de folhas 355 a 358 versos, também opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso aviado pelo Diretório Municipal do PSD e, no mérito, pelo provimento dos recursos manejados por Marlúcia Bezerra do Prado, Adriana da Silva Barbosa e Plácides Santos Lima, para que sejam seus nomes inclusos na lista de filiados do PMDB de Brasnorte. Ainda pelo provimento do recurso interposto pelo Diretório Municipal de Brasnorte, procedendo-se à inclusão do nome do Jonatas na lista de filiado do PSD, e pelo desprovimento dos recursos aviados por Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto, Carlos Marcheto, para que seja mantida a sentença prolatada. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Lauro da Mata, você tem a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores membros, demais presentes, colegas advogados, senhor relator.
O presente recurso, aqui nessa tribuna, representando esse advogado, o Diretório Municipal do PSD, traz uma situação não muito comum, mas de ocorrência, às vezes, em situações ainda na primeira instância, ou na zona eleitoral, onde, atendendo determinação do juízo de primeiro grau, essas incapacidades postulatórias são resolvidas. E, salvo engano, não há nesses autos essa situação confirmada, salvo engano, desse advogado, onde tenha havido a intimação do partido, que aqui a questão que vou aventar exatamente da capacidade postulatória, a intimação desse partido para regularizar a representação processual. Pois bem, o Diretório Municipal do PSD integra o rol dos recorrentes para manter a validade da filiação de Jonatas da Silva. E unicamente por esse filiado e por essa agremiação é que essa defesa se manifesta. No parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, já nas razões de mérito, eu gostaria de pedir vênias por fazer referências ao parecer, assim se manifesta. Também merece prosperar o recurso manejado pelo Diretório do PSD de Brasnorte em favor do senhor Jonatas da Silva. Deveras, o Partido da República de Brasnorte não comprova que a filiação do senhor Jonatas ao PR tenha se efetivado. Discorre sobre uma situação que o próprio Ministério Público reconhece, está nos autos, uma má-fé de agremiação partidária, coisa muito corriqueira para quem milita na advocacia eleitoral, especialmente em zonas eleitorais ou em municípios pequenos, onde sempre em anos de eleições essas coisas afloram, que são essas jogadas e atitudes de má-fé mesmo de partidos que mantêm pessoas filiadas, e aí essas coisas que todos aqui são conhecedores, que interferem às vezes nas disputas eleitorais. Segue numa manifestação que fiz chegar respeitosamente a todos os membros, não sei se foi possível estar com cada um, essa manifestação do MP, do ponto de vista meritório, reconhecendo que Jonatas da Silva deve ter o seu nome mantido na lista de filiados. Mas o MP, como é corriqueiro, atento às regras gerais, manifesta que, no entanto, e agora voltando um pouquinho no tempo, a respeito da preliminar, no entanto, um pouco antes, em sede de preliminar, o MP colaciona um julgado do TRE de Rondônia, salvo engano, em que o recurso aviado pela agremiação sem advogado devidamente constituído não deve ser conhecido. Essa realmente, em princípio, é a tônica, vários são julgados nesse sentido, mas essa defesa vem aqui se manifestar exatamente no sentido de que também existem as situações em que os juízes oportunizam a possibilidade dessa regularização processual. Em respeito ao quê, principalmente? Em respeito, seguramente, essa possibilidade da regularização, para que se cumpra efetivamente o intento na busca da prestação jurisdicional dos jurisdicionados em geral. Aqui é uma relação jurídica de uma justiça especializada que tenho certeza que também não deixa de forma alguma, e aliás é de lei, de buscar as situações assemelhadas que a nossa processualística civil nos ensina, ou recomenda, ou determina o cumprimento. O artigo 13, do Código de Processo Civil, em combinação com o 37, o parágrafo único do artigo 515, proporciona, ou na verdade determina, vamos dizer assim, em obediência aos princípios da instrumentalidade, da efetividade, da razoabilidade, e especialmente do maior de todos, que é o do devido processo legal, que se oportunize, sob pena de, em respeito ou
observância a rigorismo exagerado, não se propiciar a efetividade do direito, a efetividade da tutela jurisdicional a todos devida no nosso Estado democrático de direito. Enfim, eu tenho certeza que Vossas Excelências, o ilustre relator, e o próprio Ministério Público, que ainda haverá de se manifestar aqui, poderá atentar para essa possibilidade. Ou seja, nós temos uma situação no concreto, de que o eleitor não provocou por si só, esse reconhecimento é da própria Procuradoria, o eleitor agiu com correção, a agremiação recorrente aqui, ratificando nessa oportunidade por esse patrono, ratificando todos os atos, vamos dizer assim, não tardiamente, é sempre talvez oportunidade, vem rogar a esse tribunal que não seja ele prejudicado por um formalismo que os atuais princípios, os odiernos princípios que regem o processo civil e regem a aplicação efetiva da justiça, nos permitem invocar nesse momento. Há também que registrar que temos julgados na manifestação que essa defesa providenciou para chegar aos ilustres membros, temos julgados, a exemplo do processo 999-846-876 do TRE de Santa Catarina, em que o tribunal reconheceu essa possibilidade da convalidação, da ratificação por patrono para o regular seguimento. Nós entendemos que a Justiça Eleitoral e o próprio TRE ainda, e especialmente, e aqui no caso é um processo administrativo, podemos dizer assim, não deixam de acolher essa possibilidade da convalidação e da ratificação. No agravo regimental também do TSE agora, no agravo de instrumento 5130, de 22 de 4 de 2005, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, da mesma forma, no reconhecimento dos precedentes da Corte, a possibilidade dessa regularização postulatória em sede recursal, mantendo uma decisão de Corte do TRE, me desculpem, mas nesse julgado aqui eu não consegui a anotação da origem do TRE regional. Mas também no mandado de segurança, recurso de mandado de segurança do ministro José Gerardo Grossi, julgado em 2007, 498, também o tribunal reconhece essa possibilidade da convalidação. Enfim, excelências, eu acredito que a efetividade, a possibilidade do Estado Judiciário atuar de forma a privilegiar um jurisdicionado que busca um direito, busca garantir a efetividade de sua inclusão na lista de partidos para que possa, eventualmente, até disputar eleições no ano em curso, como todos sabemos, eleições municipais. Jonas da Silva, então, pugna para a manutenção de seu nome na lista de filiados do PSD Municipal de Brasnorte. É o que pleiteamos nessa tribuna aqui. Muito obrigado. Doutor Procurador? Mantido o parecer, doutor André. Vou falar. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto preliminar. Ausência da capacidade postulatória. Extrai-se dos autos que o procedimento de dupla filiação tem a sua origem no apontamento no sistema Filia Web, informação de folhas 02 a 04, segundo a qual vários eleitores da 56ª Zona de Brasnorte tiveram indicação de filiações em duplicidade. Alguns conseguiram provar àquele juízo a regularidade da sua filiação, outros não, a exemplo dos ora postulantes. Passarei a tratar cada um separadamente. Preliminarmente, entendo que 3 dos recursos não merecem ser conhecidos
por ausência de pressuposto processual subjetivo, ou seja, capacidade postulatória. O primeiro deles foi interposto pelo Diretório Municipal do PSD, folhas 302 a 304, em favor do Jonatas da Silva, e vem assinado pelo suposto presidente do partido em Brasnorte, sem qualquer comprovação dessa condição. E ainda que a demonstrasse, falta-lhe capacidade postulatória para agir como se advogado fosse, em favor dos filiados daquela agremiação. Segundo ensina Alvim, o requisito da capacidade postulatória nada mais é do que a exigência de que da parte postular em juízo através de advogado, salvo as exceções legais. Faltando essa capacidade, tal circunstância implica na própria inexistência dos atos processuais praticados, pois estaria eivado de nulidade. Como se disso, tanto a filiação quanto a desfiliação partidária constituem questões próprias de alçada partidária, ou seja, são atos interna corporis, porém, para que seja representado em juízo, necessário se faz que o representante ostente a devida capacidade postulatória. Faço a juntada de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que vem sinalizando nesse sentido. Agravo regimental em RESP, agravo regimental em recurso especial eleitoral, capacidade postulatória. Artigo 13 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. 1. Não se confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória. 2. O ato praticado por pessoa não inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é nulo e não comporta regularização. Agravo regimental desprovido. Esse é um agravo em RESP da lavra do ministro Ricardo Lewandowski. O segundo e terceiro deles referem-se às manifestações de Vanderlei Sigidolovski e Gilson Thiago de Oliveira, que assinam de próprio punho e não apontam qualquer argumento de eventual desacerto na decisão do juízo ACO a respeito deles. Simplesmente afirmam que tomaram as providências quanto à desfiliação do PSDB e solicitam atendimento da vontade em permanecer no PMDB daquele município. Verifica-se, portanto, que nenhum deles possui capacidade postulatória para atuar em juízo, especialmente em sede de recurso, requerendo, para tanto, a representação via profissional regularmente habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, vez que o próprio TSE assim exige, conforme jurisprudência alhures colacionada. Faço aqui a juntada de 4 jurisprudências, uma em recurso eleitoral de número 1345 da lavra do então relator José Pires da Cunha, recurso interposto sem atuação de profissional habilitado da lavra do eminente relator Rui Ramos Ribeiro, ainda um outro recurso da lavra do Acórdão 16.957, da lavra de Renato César Viana Gomes. Com essas considerações, eu não estou conhecendo dos recursos interpostos pelo Diretório Municipal do PSD de Brasnorte em favor do Jonatas, assim como os expedientes protocolizados pelo Vanderlei Sigilovski e Gilson Thiago de Oliveira por ausência da capacidade postulatória. É como estou votando, senhor presidente. Preliminar, né? Preliminar. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, como vota o senhor essa? Preliminar. Também não conheço dessa preliminar, acompanhando do outro relator, senhor presidente. Desembargador Gerson Paes, como vota o senhor essa preliminar? Senhor presidente, eu, com a devida vênia do outro relator, vou abrir uma divergência porque eu penso que é possível hoje fazer a regularização dessa capacidade postulatória, mesmo na fase recursal, em amparo ou com amparo no artigo 515, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Se o advogado comparece ratificando os atos praticados pela parte e junto ao instrumento procuratório, eu penso que está regularizada a sua capacidade postulatória de estar em juízo. Por isso, eu penso que essa preliminar deve ser afastada com a devida vênia do entendimento do outro relator. Voto, doutor Sebastião Ruda Almeida. Senhor presidente, eu também pedindo vênia ilustre relator,
mas com relação à disposição essa disposição do parágrafo 4º do artigo 15, parece-me que nessa fase recursal ainda é possível essa ratificação por advogado constituído, razão pela qual eu acompanho a divergência. Voto, doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Senhor presidente, realmente o artigo 13 diz que o juiz, verificando a incapacidade processual ou a irregularidade, ele poderá facultar uma oportunidade às partes. O artigo 515, parágrafo 4º, diz que também o tribunal poderá determinar a realização de renovação do ato processual, intimando as partes. O advogado esteve presente, fez a sustentação, e com essas considerações eu acompanho a divergência, acatando eu acompanho a divergência levantada pelo desembargador Gerson Ferreira Paz. Voto, doutor Pedro Francisco da Silva. Pedindo vênia a divergência, mas eu acompanho o eminente relator. Nós estamos empatados, eu acompanho o voto do relator. Então, por maioria, foi acolhida a preliminar. Eu vou dar a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Passando a análise de mérito dos recursos interpostos pelo Plácides Santos Lima, Adriana Silva Barbosa, Marlúcia Bezerra do Prado, Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto e Carlos Marcheto, em face à decisão do juiz da 56ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as respectivas filiações, trago as seguintes considerações, tratando cada um em particular. Plácides Santos Lima juntou documentos de folhas 305 a 308, nos quais comprova a comunicação da sua desfiliação do PDT, Partido Democrata Trabalhista, que teria ocorrido em 5/10/2011, o fazendo perante essa agremiação e a Justiça Eleitoral nas datas de 5 e 6/10, respectivamente. Adriana da Silva Barbosa, por meio dos expedientes de folhas 310 a 313, também demonstrou obediência aos ditames legais, vez que comunicou o PSDB e ao juízo eleitoral em data de 7/10. Marlúcia Bezerra do Prado, que se encontrava afiliada ao DEM, procedeu à comunicação de desfiliação à agremiação em 6/9/2011, informando ao juízo eleitoral aos 3 de outubro de 2011, conforme comprovam os documentos de folhas 317 e 318, portanto, antes do envio das listas em outubro de 2011. Percebe-se, portanto, que os supracitados filiados cumpriram com o dever legal de promover ambas as comunicações antes do envio das listas no mês de outubro de 2011, o que respalda a decisão pelo provimento dos respectivos recursos. Ademais, todos se manifestaram nos autos devidamente representados por profissional habilitado na OAB. Quanto aos filiados Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto e Carlos Marcheto, não obtiveram o mesmo êxito neste mistério. O primeiro deles, o Edmilson dos Santos, teria efetuado a comunicação da sua desfiliação do PP em 14 de outubro de 2008, sem qualquer identificação de quem teria recebido o referido documento, e somente encaminhou ao juízo essa informação em 3 de outubro de 2011, ou seja, quase 3 anos depois, conforme se afere nos documentos de folhas 321 a 324. O segundo, Gilmar Gonçalves Pinto, alegando má-fé do PMN, local que teria incluído o seu nome na lista de filiados indevidamente, ignorando seu partido, o seu pedido de desfiliação, ofertou apenas manifestação solicitando a sua permanência no PMDB, sem apresentar qualquer tipo de documento que respaldasse a sua assertativa. Isso consta as folhas 326 e 327. No caso do Carlos Marcheto, encontra-se as folhas 329 e 330, em situação idêntica à anterior, não apresentou qualquer indício de veracidade em suas alegações. Verifica-se, destarte, que esses últimos deixaram de oferecer subsídios a essa especializada, que pudessem reverter a decisão objulgada.
Com essas considerações, eu conheço dos recursos e, em consonância com o parecer ministerial, estou dando provimento aos interpostos pelos filiados Plácides Santos Lima, Adriana Silva Barbosa, Marlúcia Bezerra do Prado, para que seus nomes sejam inclusos na lista de filiados do PMDB de Brasnorte. E estou negando provimento aos interpostos pelos filiados Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto e Carlos Marcheto, mantendo para esses intacta a sentença. É como estou votando, senhor presidente. Vota, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Gerson Paes, como vota, Vossa Excelência? Mérito acompanha o outro relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como vota, Vossa Excelência? De acordo, doutor Samuel Franco Doria, como vota, Vossa Excelência? Doutor Pedro Francisco, como vota? Acompanho o senhor relator. Então, o tribunal, por maioria, acolheu a preliminar e, no mérito, por unanimidade, em consonância com o parecer, deu provimento aos recursos interpostos pelos filiados Plácides Santos Lima, Adriane Silva Barbosa, Marlúcia Bezerra do Prado, para os nomes sejam inclusos na lista do filiado do PMDB de Brasnorte. E negou o provimento aos interpostos pelos filiados Edmilson dos Santos, Gilmar Gonçalves Pinto e Carlos Marcheto, nos termos do voto do relator. Confere, doutor? É isso mesmo? Então, esse é o resultado, doutor. Tem mais nada? Próximo, então, a pauta é o processo número 1, que está em adiamento, né? Já foi noticiada ontem. O 2 da pauta, o processo 51455-2011, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do Ministério Público Eleitoral. A possibilidade de análise chegou ontem no possibilidade de análise, então continua a mesma situação com esse possível, se não amanhã, na próxima sessão. A medida do possível é evidente. 4 da pauta, o processo número 445547-2010, prestação de contas requerente Bruno Homem de Melo, candidato a deputado estadual, eleições 2010. Parecer pela aprovação das contas, com ressalvas. Certíssimo, senhor doutor André Luiz Andrade Posé, é o relator, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato Bruno Homem de Melo, referente à sua candidatura a deputado estadual pelo PMDB nas eleições gerais de 2010, apresentadas em 27 de 10 de 2010, portanto, tempestivamente. Em relatório preliminar, a CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas e o requerente apresentou justificativa e documentos, as folhas 96 a 134. Em relatório conclusivo, a CCIA foi pela desaprovação das contas. Em folhas 149 e 150, o requerente trouxe documentos e justificativas. Em novo relatório conclusivo, a CCIA opina pela aprovação com ressalvas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, requeriu a intimação do requerente para prestar alguns esclarecimentos, que intimado apresentou nova justificativa e documentação. Em relatório conclusivo, a CCIA manteve seu entendimento pela aprovação com ressalvas e, nesse mesmo sentido, posicionou o Ministério Público. É o relatório. Doutor Procurador, mantido escrito. Olá. Da forma como foi tratada no relatório, o candidato trouxe as informações solicitadas tanto pelo órgão técnico quanto pelo Ministério Público Eleitoral e, dessa forma, em harmonia com ambos os pareceres, com fulcro no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, estou aprovando com ressalvas a prestação de contas do candidato Bruno Homem de Melo. É como voto, senhor presidente. O tribunal está de acordo? Unanimidade aprovou as contas do requerente com ressalvas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Próximo da pauta, a relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paes. Trata-se do processo 48.3133/2010. Também prestação de contas requerente Jardirene Rodrigues da Silva, candidata a deputado estadual, eleições 2010. Pela desaprovação, a conclusão do parecer ministerial, com a palavra eminente relator. Senhor presidente, egrégio plenário, trata-se de prestação de contas de Jardirene Rodrigues da Silva,
relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PT. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar de folhas 23 e 25, apontou algumas falhas, solicitando diligências no sentido de notificar a requerente para saná-las ou esclarecer no prazo de 72 horas. Devidamente intimada, a candidata quedou-se inerte, conforme consta de folhas 38, 39 e 41. Seu relatório conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas das folhas 42. Intimada novamente, desta feita para a ciência do TU do relatório conclusivo, a requerente uma vez mais deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, folha 66/66 verso, pela desaprovação das contas da candidata. O relatório. Doutor parecer, desaprovação mantido. Presidente, egresso plenário, nós estamos desaprovando as contas de Jardineno Rodrigues da Silva, relativas às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 3 da resolução TSE 23.217/2010, por conta de que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, apontou as seguintes irregularidades. A. As peças obrigatórias foram apresentadas sem devida assinatura da candidata. B. Falta de assinatura nos recibos eleitorais de números tais e tais. C. Não apresentação de documentos comprobatórios referentes às doações estimáveis em dinheiro, totalizando R$ 15.542,32. D. Existência de mais de uma conta bancária vinculada ao CNPJ da candidata. E. Inconsistência entre as doações declaradas pela requerente e pelos doadores de sua campanha, outros candidatos, comitê financeiro ou partidos políticos. F. Divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. E G. Não apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período da campanha eleitoral, em desacordo com o disposto no artigo 29, inciso 11º, parágrafo 7 da Resolução TSE 23.217/2010. Por conta dessas irregularidades não sanáveis e consideradas graves, é que nós estamos votando pela desaprovação das contas de Jardineno Rodrigues da Silva, senhor presidente. É assim que voto. Nota de acordo, divergência. Por unanimidade, desaprovou as contas da requerente nos termos do voto do doutor relator e do doutor parecer ministerial. Relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Processo número 515183 de 2010, também prestação de contas, requerente Célia Aires de Souza, candidata a deputada estadual pelo PR em eleições 2010. Parecer igualmente pela desaprovação das contas, igual ao anterior, pela desaprovação das contas. Dr. Pedro Francisco da Silva, Silêncio está com a palavra. Trata de prestação de contas da candidata Célia Aires de Souza, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PR nas eleições gerais de 2010. A requerente apresentou a prestação de contas tempestivamente. Afirma que teve seu pedido de registro de candidatura indeferido, conforme decisão deste tribunal, publicado no dia 4 de agosto de 2010. Aduz que não abriu a conta corrente destinada a registrar o movimento de sua campanha em razão do indeferimento e não recebeu os recibos eleitorais do comitê. Assim, deixou de apresentar extrato bancário final e canhoto de recibo eleitoral. Relatório conclusivo da CCIA pela aprovação com ressalva das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer nos autos, opina pela desaprovação das contas ao argumento da não abertura da conta bancária específica de campanha e falta de juntada dos respectivos extratos. É o relatório. Doutor Procuradoria, mantido. Parecer, senhores. No presente processo, a prestação de contas apresentada pela requerente demonstra que a candidata não recebeu recibos eleitorais, não recebeu recurso de campanha, não teve receitas estimadas, não teve despesas após a eleição, não obteve receita de comercialização de bens ou realização de eventos, não efetuou despesa durante a campanha, não efetuou doações a outros candidatos, ou seja, não houve manifestação econômica da campanha da requerente, daí o parecer da CCIA pela aprovação das contas com ressalva, ainda que a candidata não tenha aberto conta bancária específica. Não se olvida que o artigo 22 da Lei Eleitoral exige a abertura de conta bancária específica para o registro de todo o movimento da campanha do candidato. Mas quando resta cabalmente comprovado que a campanha
não registrou qualquer movimentação financeira, como é o caso dos autos, parece-me que a obrigação legal revestir-se-ia de mera formalidade, sem qualquer finalidade razoável. Nesse sentido, trago uma decisão deste Tribunal Regional Eleitoral, da relatoria do eminente juiz Samuel Franco da Lia Júnior. Trago também outros julgados que estão aqui transcritos em meu voto e prossigo afirmando que assim tais impropriedades como a não abertura de conta corrente e consequente falta de juntada dos respectivos extratos por decorrência do indeferimento do registro de campanha não compromete a regular fiscalização das contas em análise. Com essas razões, aprovo com ressalva a prestação de contas da candidata Célia Aires de Souza referente ao pleito de 2010. É como voto. Divergência? De acordo com o relator? Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente nos termos do voto do relator. O parecer é pela desaprovação das contas. Também da vossa relatoria, do Pedro Francisco da Silva, o sétimo da pauta, ou pelo menos na escrita, processo número 479406-2010. Também prestação de contas, requerente Manuel Custódio de Campos, candidato então, a deputado estadual pelo PSDB, eleições 2010. Parecer pela desaprovação das contas, com a palavra do outro relator. Esse caso é muito semelhante ao anterior. Trata-se das contas de Manuel Custódio de Campos, que também teve seu pedido de registro indeferido pelo tribunal. O parecer da CCIA é pela aprovação com ressalva e o Ministério Público Federal manifestou-se pela desaprovação das contas. Esse é o relatório. Mantido o parecer escrito, retorno a palavra. No meu voto, a conclusão é idêntica à do processo anterior. Eu identifiquei que não houve movimentação financeira da campanha em razão do registro que foi indeferido e eu, ao final, concluo pela aprovação com ressalvas das contas prestadas por Manuel Custódio de Campos. É como voto. De acordo, tribunal? Vou parecer de conta, né? Então, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente, nos termos do voto do relator, parecer pela desaprovação das contas. Agora, com parecer ministerial, pela aprovação com ressalvas, o próximo feito, o processo 483303-2010, prestação de contas, requerente Márcia Souza Cardoso, candidato então a deputado estadual em 2010. Parecer, como disse, com ressalvas à aprovação. Dr. Pedro Francisco da Silva, seu relator, está com a palavra. Contas prestadas por Márcia de Souza Cardoso ao cargo de candidatura ao cargo de deputado estadual, eleições 2010 pelo PV. Contas apresentadas tempestivamente, relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, em face unicamente da ausência de esclarecimento sobre a questão de cheque duplamente devolvido por insuficiência de saldo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Doutor parecer, mantido escrito. No caso em exame, o relatório conclusivo da CCIA aponta uma única irregularidade subsistente na prestação de contas da requerente, qual seja a ausência de esclarecimento sobre o resgate do cheque número 850011 no valor de R$ 150, que foi duplamente devolvido por insuficiência de saldo, conforme está nos autos. Ocorre que, se somadas todas as quantias debitadas na conta bancária, folha 8185, verifica-se que resultaram exatamente R$ 5.300, ou seja, exatamente o valor declarado pela candidata como gasto em sua campanha. Mesmo valor, aliás, que o arrecadado em espécie, conforme folhas 91. Deste modo, presume-se que, de fato, inexistia despesa a ser quitada pelo aludido cheque. Ademais, o valor do cheque não ultrapassa 3% do montante gasto em campanha pela requerente. Sendo assim, a ausência de esclarecimento sobre seu resgate não compromete a confiabilidade das contas apresentadas a ponto de sua desaprovação. Trago um julgado nesse sentido do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e prossigo afirmando que a única irregularidade apontada em parecer conclusivo não tem o condão de macular a rigidez das contas apresentadas quando analisadas como um todo.
Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com base na legislação, aprovo com ressalvas a prestação de contas de Márcia de Souza Cardoso. É como voto. Meus pares, de acordo? De acordo. Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente Márcia Souza Cardoso, nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Doutor Luiz Andrade Posetti, o próximo é da vossa relatoria, o processo número 788-2006, embargos de declaração. Referente ao processo 1718-2006, embargante Francisca Emília Santana Nunes, embargado do Ministério Público Eleitoral. Votado o parecer ministerial pelo desprovimento dos embargos. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, oposto por Francisca Emília Santana Nunes contra o acórdão de número 21.035 desta Corte, cujo julgamento fora concluído na sessão plenária do dia 24/4/2012, que por unanimidade julgou parcialmente procedente a representação em epígrafe, do qual fui relator. Trago colacionado a ementa, ainda aduz a embargante que o acórdão, quando declarou ter restado provado que cerca de 16 eleitores da circunscrição de Barão de Melgaço, mais especificamente de Joselândia, tiveram sua vontade viciada nas eleições gerais de 2006, for omisso quanto à alegação de que qualquer dos nomes que constavam do caderno periciado tenha recebido quantia em dinheiro para votar, e ainda que qualquer dos nomes que constavam no caderno periciado tinha votado nas eleições. Alega também ter havido omissão por entender que não há nos autos a comprovação de qualquer dos nomes que constavam no caderno periciado pertencia a algum eleitor. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral exarou o parecer pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Mantido o parecer, mantido o escrito, palavra. Passo ao voto. Preenchidos os requisitos legais para sua admissibilidade, conheço do recurso. Passando a análise do mérito, não verifico no caso em apreço nenhuma das hipóteses de cabimento de embargo declaratório previsto no artigo 275 do Código Eleitoral. A embargante sequer conseguiu apontar com clareza os supostos pontos omissos do acórdão, mesmo porque eles são inexistentes. E ainda não conseguiu demonstrar o grau de relevância que essa parte do acórdão teria para que fosse modificado, alterar a essência do resultado da decisão. Vê-se, portanto, a nítida intenção de rediscussão da matéria, o que se revela inadequado, inoportuno e inconcebível nessa via recursal, pois todo o conjunto probatório dos autos fora exaustivamente analisado e a decisão levada a plenário e confirmada em decisão colegiada, na qual não se encontra qualquer vícios autorizadores da interposição do presente recurso. Forçoso reconhecer ainda que a omissão no julgado que desafia esses declaratórios é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à apreciação do magistrado, as quais não restaram apreciadas. Não é o que se apresenta no presente autos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, inclusive no seu parecer, destacou determinados trechos da decisão, nos quais restou evidenciado o tratamento da questão trazida pela embargante como suposta omissão. Ademais, o magistrado não está adstrito aos fundamentos apontados pelas partes, nem obrigado a responder todos os seus argumentos, quando já possui elementos suficientes para a formação do seu convencimento. Deve, sim, resolver a matéria posta sob a apreciação, o que não se confunde com peça acadêmica, nem tampouco doutrinária. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, a exemplo do arresto, que aqui transcrevo, embargos de declaração em agravo regimental da lavra do eminente ministro Eros Grau, em julgado acórdão de 12/6/2008, e desta feita tem que os argumentos trazidos no apelo não são suficientes para ensejar a sua modificação.
Com essas considerações, eu estou conhecendo dos declaratórios e negando-lhe provimento, mantendo intacta a decisão. É como voto, senhor presidente. Nós de acordo? Unanimidade desproveu os embargos nos termos do voto do relator em consideração com o parecer ministerial. Notado aqui o adiamento do judicial, acabou, né? Só a matéria administrativa, o adiamento pedido, ou adiamento em razão da possibilidade de julgamento do processo número 6095/2011, feito da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paes. É uma revisão do eleitorado do município de Nossa Senhora do Livramento. Então está adiado, bem como adiado também está o processo número 6847, pelo mesmo motivo, o processo administrativo de revisão biométrica de Chapada dos Guimarães, também da relatoria do excelentíssimo desembargador Gerson Ferreira Paes. Esse aqui está revisão do eleitorado do Vale de São Domingos, processo número 11463/2011, requerente o juiz eleitoral da 25ª Zona de Pontes e Lacerda, relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paes, a quem passo a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que se também chamasse a julgamento o próximo da pauta, que é o processo 3545/2011, dígito 6.110038, que é também de revisão, a matéria mesmo, revisão do eleitorado do município de Santo Antônio do Levergé. Sim, anuncio então o julgamento em conjunto com o processo 3545/2011, revisão eleitoral de Santo Antônio do Levergé, 30ª Zona Eleitoral, requerente o juiz eleitoral da respectiva zona, também de vossa relatoria. Com a palavra do outro relator. Colégio Plenário, trata esse processo de revisão do eleitorado dos municípios de Vale de São Domingos, pertencente à 25ª Zona Eleitoral de Pontes e Lacerda, ocorrido em 7 de novembro a 7 de dezembro de 2011. E o outro é a revisão do município de Santo Antônio de Levergé, pertencente à 38ª Zona Eleitoral, ocorrido no período de 25 de outubro a 19 de dezembro de 2011. Cumprido o disposto no artigo 15 do provimento CRE número 4, de 10 de outubro de 2011, do artigo 73, caput da resolução TSE 21538, 14 de outubro de 2003, o excelentíssimo juiz da 25ª Zona Eleitoral, Pontes e Lacerda, doutor Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, após proferir sentença determinando o cancelamento das inscrições irregulares, elaborou um minucioso relatório acerca de todo o trabalho revisional, encaminhando a apreciação da Corregedoria Regional Eleitoral. Ao manifestar-se a respeito, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apontou impropriedade quanto à publicação da sentença, a qual foi sanada pelo juiz de origem. Este é o relatório. No outro, a manifestação também é nesse sentido. É o relatório. Não tem parecer, né? Tem parecer. Tem parecer? Parecer foi apontando a irregularidade, foi sanada e agora a manifestação é pela homologação do relatório. Nós estamos homologando os relatórios por conta de que foram obedecidas as formalidades legais e o relatório apresentado pelo juiz aqui de Pontes e Lacerda, lá do Vale de São Domingos, diz que foi feita a revisão do eleitorado 17 de dezembro de 2009, em razão possuir eleitoral superior a 80% da respectiva população. Então, em 27 de dezembro de 2011, esse tribunal aprovou a revisão e os trabalhos foram efetuados pelo juiz eleitoral da zona eleitoral respectiva. Elaborou o município, o relatório registrou que, de um total de 2.824 eleitores, compareceram 2.037, restando uma diferença aí de 700 eleitores, cerca de 700 eleitores. Por isso, pensamos que o relatório está correto, por isso estamos votando pela homologação dos relatórios, tanto de um município quanto do outro. Uma oposição do Ministério Público, do outro. Nós de acordo? Todo mundo por unanimidade homologou o relatório da revisão do eleitorado do município do Vale de São Domingos. Homologou.
e de Santo Antônio de Vejer. Nossa, tem tudo isso aqui, viu? Está tudo disponibilizado? Nossa Senhora. Outros administrativos, o 10.057/2011, pedido de prorrogação do servidor Gelson, da requisição do Gelson Grey de Almeida, para a 50ª zona eleitoral. Disponibilizei, está requisitado por mais um ano, com efeitos a partir de 1/7/2012. Gelson. Hoje tem a requisição, se os municipais tiveram oposição, porque são vários e é assunto tão batido, né? Requisição do 14.527, requisição do servidor Reginaldo Luiz Moraes para serviço na 23ª Zona Eleitoral de colíder. E vou ter voto no sentido de que, pelo prazo legal de um ano, contar 16/4/2012. Os termos do artigo, com a resolução e etc. Né? Se todos estiverem de acordo, eu vou jogando o seguinte. Processo número 16785/2012, requisição da servidora Juliane Mara Gouveia Oliveira para a 27ª Zona Eleitoral. Deferindo também, eu estou votando no sentido de um ano, com efeitos a partir da data da apresentação, nos termos da resolução ou da normatização ou da legislação de regência. Requisição da servidora do processo 16603, Elaine Coutinho Weber, para prestar serviço na 40ª Zona Eleitoral de Cotriguaçu. Também estou concedendo um ano a requisição e reúne os requisitos legais. Todos de acordo. 17º, processo número 11067, requisição de Carina Duarte Ferreira para a 50ª Zona Eleitoral, requerente o respectivo juízo, concedendo também por um ano. O processo número 13.058/2012, requisição de Edésio Pires Arruda para prestar na 55ª Zona Eleitoral, respectivo juízo é o requerente, também concedendo por um ano. É o que sobra para mim, né? Processo número 98 não tem interesse assim, na grande divagação. Processo número 9853/2012, designação de juiz substituto, afastamento dos juízes eleitorais no mês de abril de 2012, teve pequenos problemas de um dia mais, um dia menos, então eu vim acertando para que não ficasse a portaria inicialmente expedida e o nosso referendo não ficasse com um hiato de um dia, que foram algumas alterações que tiveram por força do próprio juiz também, né? E alteramos em parte então aquela resolução. Esse aqui é o seu modelo. Esse aqui, pedido de afastamento, está na pauta também, protocolo 248. Só que eu misturei. 9246/2012. Então eu tenho o 9246/2012, prorrogação do afastamento do juiz da 6ª Zona Eleitoral e homologação da portaria 91/2012. Eu acho que nós já jogamos, né? Esse 9246 é a mesma coisa. Tá, então está em duplicidade. Nada mais? Amanhã a sessão. Mesmo horário, 8 horas. Eminentes pares, senhores servidores, a todos, muito obrigado. Encerrada a sessão.